Esta é uma nota bancária do Senegal, aqui está outra do Congo. Eles não se parecem em nada um com o outro, mas fazem parte do mesmo esquema, um esquema que vincula ambas as moedas ao euro, uma taxa determinada pelo Tesouro francês. A questão em jogo é o ápice da política francesa, o Franco Comunidade Financeira Africana. Com isso, a França controla a soberania monetária de 14 nações, totalizando quase 200 milhões de pessoas. Esses países incluem Benin, Burkina Faso, Camarões, Chad, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal, Togo e a República Centro-Africana. E enquanto essas nações têm um assento nas Nações Unidas e acenam com suas bandeiras independentes, é apenas a face do imperialismo que mudou. A gestão dos negócios manteve-se praticamente igual. A grande diferença é que o imperialismo costumava ser espalhado através de tanques, hoje em dia vem através de bancos. Agradecimentos ao patrocinador deste vídeo, War Thunder, o mais completo jogo de combate de veículos já criado. War Thunder está disponível no PC, PlayStation e Xbox, basta baixar e jogar. O jogo tem mais de 2.000 tanques-aviões, helicópteros e navios historicamente corretos, do período de 1920 até hoje. O que eu mais gosto é a maneira como as forças combinadas são jogadas. Cada veículo é detalhado, contribuindo para a experiência imersiva do combate do jogo. Tudo isso alimentado por gráficos incríveis e detalhes em resolução 4K e o melhor de tudo, é grátis. Jogue War Thunder agora pelo link na tela. Ao se registrar, você receberá um grande pacote de bônus gratuito que inclui vários veículos Premium, conta Premium, boosters e muito mais. Qualquer um pode criar dinheiro, a parte difícil é fazer os outros aceitá-lo. Em tempos pré-coloniais, muitas sociedades africanas usavam conchas de caramujo como meio de troca. Essas conchas de caramujo circulavam tão amplamente que por volta de 1800 tinham uma taxa de câmbio oficial com a moeda francesa. Mas à medida que o Império Francês colonizava mais profundamente a África, Paris procurava monopolizar esses circuitos de produção e comércio. Os impostos eram exigidos em francos, e tropas armadas eram enviadas aos mercados, forçando os comerciantes a aceitar a moeda francesa. Desde os anos 1930, a França domina o fornecimento de dinheiro na África francófona. Com o novo poder vieram novas vantagens extrajudiciais. Paris ganhou acesso à mão de obra africana e matérias-primas a preços abaixo do mercado, enquanto os produtos acabados eram vendidos de volta para a África, a preços acima do mercado. O neocolonialismo francês era tão intrusivo, tão impiedoso, tão único que ganhou um nome próprio: França-África. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram. Paris adotou o sistema de Bretton Woods, resultando na desvalorização do franco francês para fixar a taxa de câmbio com o dólar americano. Essas reformas fiscais estavam ocorrendo em um momento em que a África estava se descolonizando. Uma moeda mais fraca só alimentou o fogo. Então, para manter suas possessões africanas, a França criou uma nova moeda em 1945 chamada Franco Comunidade Financeira Africana e forçou suas colônias a adotá-la. Inicialmente, o Franco Comunidade Financeira Africana estava atrelado ao seu equivalente francês numa taxa de 1,7 para 1, mas em 1948 foi aumentado para 2 para 1. Ao superestimar o Franco Comunidade Financeira Africana, Paris manteve sua vantagem econômica, enquanto esmagava a competitividade das exportações da África. Portanto, a França construiu parcialmente sua recuperação pós-guerra graças a uma transferência de riqueza da África. Mesmo assim, as formas mais eficazes de controle são aquelas que são invisíveis. Reconhecendo isso, em 1958, a França sequestrou a verdadeira descolonização, instalando colaboradores locais e concedendo-lhes a condição de Estado. Esses colaboradores se tornaram os guardiões do Império Neocolonial da França, mantendo a Zona do Franco e as bases militares francesas. Apenas a Guiné recusou a oferta. Seu líder Sékou Touré declarou que seu povo preferia ser pobre em liberdade do que rico em escravidão. A Guiné, portanto, rejeitou o Franco Comunidade Financeira Africana, buscando desenvolver sua própria moeda.
A França sentiu que precisava dar um exemplo da Guiné. Então cortou as pensões dos veteranos de guerra, desmantelou a rede elétrica da Guiné e depois tentou bloquear sua adesão à Organização das Nações Unidas. A França chegou ao ponto de induzir a hiperinflação, inundando o país com notas falsas, enquanto financiava a resistência armada contra o governo. Sim, ficou bem louco. O plano finalmente falhou em desalojar Sékou Touré, mas a economia da Guiné nunca se recuperou totalmente. Da mesma forma, quando Togo mudou de ideia e procurou abandonar o franco, a França fez do país um exemplo, desta vez sem deixar pendências. O líder do Togo, Sylvanus Olympio, foi assassinado em janeiro de 1963. Suspeita-se de envolvimento francês, mas os registros seguem fechados. Por si só, houve mais tentativas de esconder o imperialismo francês. O Franco Comunidade Financeira Africana foi dividido em duas moedas que cobrem os estados da África Central e Ocidental. Em meados da década de 1970, seus respectivos bancos centrais foram africanizados e transferidos para Yaoundé e Dakar. Embora essas instituições fossem compostas por africanos locais, não houve mudanças fundamentais na política, e a França manteve o poder de veto sobre os bancos como estatutos governamentais. Isso incluía uma exigência de que os Estados-membros depositassem metade de suas reservas cambiais no Tesouro francês, além de outros 20% para passivos financeiros. Significa que os Estados-membros tiveram acesso a somente 30% do seu dinheiro. Além disso, todas as conversões de câmbio estrangeiro deveriam passar pelo Tesouro francês. Essa política funciona contas operacionais. São contas especiais no Tesouro francês. As denominações são em euros, mas quando as contas estão em crédito, os bancos centrais africanos efetivamente colocam suas reservas de câmbio à disposição da França. Mas quando as contas do Banco Central estão em débito, eles são obrigados a pagar juros ao Tesouro francês. Os membros da Comunidade Financeira Africana pagam à França para guardar seu dinheiro. Ainda mais perturbador, ninguém sabe o que a França faz com o dinheiro. O Tesouro francês não divulga essa informação, nem mesmo para as nações do Franco Comunidade Financeira Africana. Portanto, não seria fora do comum se a França reinvestisse o financiamento africano para o lucro francês. No entanto, de qualquer maneira que se olhe, o esquema do Comunidade Financeira Africana é um gerador de dinheiro eficaz para a França, e as empresas francesas se beneficiam tanto quanto o Tesouro francês. Mais especificamente, a França não precisa recorrer às suas reservas de câmbio para importações africanas. Dezenas de multinacionais francesas estão presentes na África, incluindo Total Energies, Areva e Vinci. A África também concede à França acesso a recursos estratégicos como o urânio, que é indispensável para o setor de energia nuclear francês, atendendo a 3/4 das necessidades energéticas francesas. Enquanto isso, o Gabão é uma fonte de petróleo bruto, a Mauritânia fornece minério de ferro, enquanto Togo e Benin fornecem commodities agrícolas. Além disso, a cereja do bolo, o francês Vincent Bolloré é dono da maioria dos principais portos da África Ocidental. Portanto, não é por acaso que o ex-presidente francês Jacques Chirac uma vez afirmou que grande parte do dinheiro nos bancos franceses vem precisamente da exploração da África e que a França perderia sua posição global sem seu império africano. Para preservar sua hegemonia, a França interveio militarmente no continente 40 vezes desde a década de 1960, desde apoiar ditadores corruptos até conduzir operações militares no Sahel. Além disso, as configurações do Franco Comunidade Financeira Africana permitem que lucros e capital sejam repatriados com facilidade. Entre 1970 e 2010, a Costa do Marfim perdeu $40 bilhões para a fuga de capitais, o que poderia ter reduzido a pobreza em 10% ao ano se tivesse sido reinvestido internamente. Enquanto isso, Guiné Equatorial e Congo, os principais produtores de petróleo, transferiram dinheiro, equivalente a 43% e 30% de seus respectivos PIBs entre 2000 e 2009, tendências similares são observadas no Gabão e Camarões. A opulência no topo gera miséria abaixo. Embora os defensores apontem para a estabilidade do Franco Comunidade Financeira Africana, a falta de soberania monetária restringe as ferramentas disponíveis para os Estados-membros do Comunidade Financeira Africana.
Por exemplo, a taxa de inflação da Costa do Marfim é inferior a 6% contra 29% no vizinho Gana. Mas a taxa de extrema pobreza deste último é de apenas 13% contra 30% dos marfinenses. Os estados da Comunidade Financeira Africana estão atrás de outros africanos em crescimento. Alguns até regredem. O produto interno bruto real per capita da Costa do Marfim é um terço menor do que em 1978. Em 2016, o Senegal regrediu ao nível de 1960, enquanto Camarões, Congo e Gabão não ultrapassaram seus picos de 1986, 1984 e 1976. Isso significa que esses países tiveram pouco ou nenhum crescimento econômico real em décadas. Mas a mudança é a única constante na vida. Nos últimos anos, as sociedades dos Estados membros da Comunidade Financeira Africana começaram a falar publicamente sobre alternativas. É uma tendência que está se tornando cada vez mais alta. A proposta mais viável é formar um bloco monetário regional desvinculado do controle francês. Alguns defensores deste plano usariam a União Econômica da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental como trampolim. Isso reorientaria os Estados-membros do Franco-Comunidade Financeira Africana em torno da Nigéria, que representa mais de 2/3 do produto interno bruto regional. A Nigéria é uma exportadora de petróleo, enquanto a maioria dos países da África Ocidental importa. Portanto, existe uma sinergia natural na região da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Claro, nada que vale a pena vem fácil. Paris tentou prevenir essas tentativas. Em janeiro de 2021, o Senado francês aprovou uma lei com esse efeito. Busca transformar o Franco-Comunidade Financeira Africana da África Ocidental em SCO, e 2027, mas Paris ainda manteria o controle efetivo, onde os bancos centrais. Tudo isso deve ser concluído até 2027, mas Paris ainda manteria o controle efetivo, onde as reservas monetárias africanas seriam mantidas, cuja localização permanece sem solução. Pode-se afirmar que a reforma francesa é apenas uma artimanha. Em última análise, a melhor solução pode ser para os estados individuais terem seus próprios bancos centrais e moedas, fixados em uma unidade regional comum a uma taxa ajustável. Isso daria soberania monetária a 14 nações ou quase 200 milhões de pessoas. Mas muitos ainda temem cruzar espadas com a França, e por boas razões. Portanto, qualquer tentativa de se libertar da hegemonia francesa exigiria um esforço conjunto em toda a zona do Franco-Comunidade Financeira Africana. Primordialmente, as elites africanas colaboradoras beneficiadas pelo sistema precisam ser excluídas e trocadas por legisladores prontos para seguir um rumo de desenvolvimento autônomo. Isso pode se provar o maior obstáculo, e é algo que tem que mudar de dentro, porque não há nada mais agradável na vida do que fazer as pazes com o status quo, e ainda assim, nada mais corrupto. Foi o anfitrião Shirvan do Caspian Report. Grato pela audiência, ampliamos os benefícios no Patreon. Agora é possível baixar todos os mapas originais do Caspian Report sem marcas d'água e direitos autorais, além de possuirmos um servidor no Discord para conversas. Se tem interesse em mais Caspian Report, confira o link do Patreon na descrição. Tchau.